Oi, gente, aqui quem fala é a GTLK, que é dona de 3, GTLK, GTLK Arts e Gigi Hasbin Dubs. E esse aqui é o meu parceiro de dublagem, o Marcos, né, Marcos? Olá, muito prazer em conhecê-lo. Hoje a gente tá aqui no cinema pra poder ver o filme do Rei Leão, né, que é o filme do Mufasa, certo? Sim. A gente tá aqui pra ver, a gente já pegou os ingressos antecipados. Com sorte. E por sorte não tem muita gente pra assistir, pelo que parece, porque eu duvido alguém assistir logo de primeira. Boa que ainda nem abriu. É verdade. Mas então, né, a gente tá aqui pra dar uma ajuda pro Miguel, né? Também dar nossa opinião no final, né? Claro, sem spoiler, né? Sim. Se a gente gostou ou não gostou. Eu acho que vai ser só uma... Eu acho que, na minha opinião, vai ser... Bom, as únicas cenas boas vão ser da Kiara, que é no começo, e o final, que é quando acaba, que é realmente uma parte que eu realmente acho que vai ficar boa. E que também minha sensação de ver esse filme talvez seja só comer uma bolacha do pacote. Nem legal, nem muito legal. Pontos positivos e pontos negativos. E você? Bom, eu tô com uma expectativa alta. Quero muito ver o desenvolvimento desenvolvimento do Scar com o Mufasa. Quero ver como que vai ser a trama, né? Como que vai ser o desenvolver e como que eles vão deixar de ser tão próximos. Eu também. É uma coisa que também que mexe bastante com a gente, porque o Scar no primeiro filme, na animação, né? Ele sempre foi egoísta e depois, ao decorrer dos dias, as pessoas começaram a ter teorias de ter acontecido com ele, de ter ganhado a cicatriz, né? Sim. Que foi o início, né, de tudo, que era legal a gente fazer teorias de um monte de coisa do Rei Leão. Aí veio o segundo filme, que teve mais aproximamento dessas coisas. A Guarda do Leão, que pra mim teve uma das melhores origens da cicatriz do Scar. Sim. De que era por um veneno. E também o motivo dele não rugir, né? E também, esse motivo pra mim é muito sentido, porque tem tudo a ver com a África, com a ideologia das cobras terem realmente veneno, e que às vezes umas nem tem veneno tão forte assim pra matar um leão, mas existem umas que são realmente assim. A Mamba Negra é um caso delas. E também, se eu não me engano, é uma cobra egípcia que pica. Cobra Rei? Eu acho que é uma cobra egípcia que pica o Taka, né, na Guarda do Leão. Essa é uma das que eu mais gosto, da origem do Scar, porque a do pai dele dando tapa nele, já que com uma patada daquele tamanho eu teria arrancado toda a cara do filhote, ou qualquer tipo de coisa. Um búfalo mata um leão até o fim. Não existe essa de ter sido uma sorte de ter literalmente ficado assim com o olho. É impossível. É impossível. Os búfalos são muito, sabe? Não é pro lado. Os búfalos são muito, como posso dizer? Fortes e agressivos. Então é muito difícil essas duas possibilidades sem o Scar tivesse morrido ou com metade da cara arrancada por um leão gigante. Porque... isso também. Mas então, pra mim, a origem da cicatriz dele nesse filme aí, do Mufasa, é uma coisa que vai me deixar com o pé atrás na orelha. Tem muita gente que acha que deve ter sido o Mufasa que fez isso numa luta, ou o que deu a entender pode ter sido o Kyrios, que é o vilão, personagem, leão branco, dentro dessa história aí. É leão albino também, né? Mas então, né? Expectativas pra mim, tô muito em dúvida, porque às vezes eu não gosto quando eles, sabem, fazem esse tipo de coisa com o personagem, sabe? Eles fazem meio que o personagem perder o mistério do porquê ele é mau. Porque ninguém nasce mal, isso obviamente. Malévola é um exemplo disso, o filme da Malévola. Com certeza. Pra mim é uma adaptação legal. Eu gostei desse live action da Malévola. E foi uma boa adaptação, porque não mudou nada, porque não tirou a razão dela. Sim. Pra mim foi completamente compreensível ela ter atacado tudo, né? E também a redenção dela. O problema é que o Scar não tem redenção. Então... devorado por hienas. Da pior maneira possível. E olha que essa cena no live action eu gostei, porque teve cena... Tipo, a cena da Steve falando as hienas têm barrigas que nunca enchem, meio contradizendo tudo que ele queria dar pra elas antes. Sim. Dá uma essência boa pra cena. Mas... em invasão ao Scar, né? Eu acho que ou Mufasa vai ser um hipócrita do caramba, porque pelo trailer, né, a gente viu que ele tá querendo ajudar ele a ter um novo reino, o Taka, porque ele é de origem de sangue real, né, ele tem uma família real, e o Mufasa no meio do trailer fala: irmão, vamos governar juntos. E aí o Taka fala: 2 leões não fazem um reino. Aí, ou ele vai usar o emocional, tipo assim, ou ele vai usar o emocional. Tipo, a gente, tipo assim, você devia me ajudar. Então, qual foi o motivo do Mufasa querer do nada querer ser rei também? Esse é o motivo que eu não vou entender.
que você acha do seu irmão? Aí depois você decide, eu também quero ser rei também. Esse é o motivo que eu tô com o pé na orelha. Oi, gente, a gente acabou de ver Mufasa. Bom, eu vou falar primeiro, eu falo o que eu gostei e o que eu não gostei. Espero que dê pra me ouvir. Mas então, o que eu gostei e o que eu não gostei. Bom, eu gostei do início e do fim. Nada do que eu tinha dito antes. A única diferença é que, como eu me senti vendo esse filme, em vez de eu ter falado que era uma bolacha de legal, retiro o que disse. É, na verdade, um espinho no meu estômago, no meu coração. Por quê? Meu Deus. Olha, as músicas, muito boas. Eu gostei das músicas. As cenas da Kiara e do Timão e Pumba, eu dou uma nota positiva porque me diverti, porque lembra a essência do Rei Leão 3, né? Que tinha essa mania de, às vezes, voltar pra história e depois voltar pra história original, como se fosse uma percepção de cada um. E é o Rafiki contando, então, tipo, o Rafiki, na minha opinião, ele não mente, então quem melhor que ele pra não mentir nessa história? Mas então, olha, e de história, tipo, da história do Mufasa, do Taka, de início, deles criança, eu gostei. Eu gostei. Agora, de lá pra cá, eu tenho pulga atrás da orelha. Eu não posso falar muito porque seria spoiler, mas o motivo essencial dele ter, do Taka, ou do Scar, ter ficado na Pedra do Rei no final das contas, isso não é spoiler, né? Não, não é. Tá lá dentro do filme dele. O motivo dele ainda ter ficado lá, depois do que aconteceu, me deixou com muita raiva. Por quê? Eu não posso falar o filme, mas me deixou muito puta. Eu fiquei com muita raiva. E aí depois vocês devem estar dizendo, ai, mas você ficou com raiva porque não analisou? Gente, eu analisei o filme vendo tudo. Eu vi tudo. E em todo momento da minha cabeça, eu não tava lembrando do primeiro filme, porque eu não gosto de comparar. Não é justo com um filme que tem uma temática nova. E em um momento dos filmes, desse filme do Rei Leão, eu posso dizer que em alguns momentos eu nem liguei que Mufasa era adotado. Mas depois do que aconteceu, a raiva voltou. Esse filme tinha uma chance de me deixar não com raiva mais dele ser adotado, e destruiu completamente. E pra mim, Mufasa é um idiota nesse filme, pelo menos no final. Que ele tem um bom desenvolvimento, a Sarabi tem, o Zazu tem, o Taka, ele brilha nesse filme. Esse filme deveria ter sido o nome dele, não do Mufasa, com todo respeito. Mas, né? É o que eu tô dizendo. Agora é a vez do Marcos. Vai, o que você achou do filme? Então, cara, a história é sensacional, sabe? É bem construído até a resolução final. Porque, cara, quem acompanha o Rei Leão 1, 2, 3, entendeu? Tem essa pegada, né? Vem com essa expectativa. Cara, o Mufasa sempre foi apresentado como um rei muito bom, um cara sábio, né? De entender o equilíbrio das coisas. E nesse filme, mostrou a construção dele através da história do Rafiki, o desenvolvimento dele. Só que, cara, não sei, acho que tirou o público pra idiota, porque não faz sentido. Algumas decisões que ele toma, eu não vou dar spoiler, mas algumas decisões que ele vai tomar no decorrer do filme, vocês vão assistir, tirar suas próprias conclusões. Cara, é ridícula, sabe? Os personagens, o Rafiki, eu adorei a história do Rafiki, tipo, de como eles se conhecem, como constrói ali um ciclo de amizade, entendeu? É algo muito legal. Mas eles pecam muito nessa parte, parece que toda a ideia boa que eles tiveram foi na parte do início. Chega no finalzinho, bota qualquer coisa aí pra encerrar o filme aí que tá bom. Ai, nossa, sério. E pior que as decisões que você falou do Mufasa afetam muito o Taka, não é? Sim, demais. Todos eles são muito bem construídos, só que no final faltou profundidade. Muita. E põe profundidade nisso. Miguel, você vai assistir esse filme? Eu não sei se você vai ter a mesma perspectiva. Ou qualquer um que assista isso tem a mesma perspectiva. Por quê? Eu falei no início, esse filme pode ter pontos bons e positivos. Falei os pontos positivos.
final tem uma coisa cabulosa que eu não esperava que eles iam colocar. E eu queria que tivessem falado o nome. Mas tudo bem. Não... Só assistindo pra saber. Mas foi um final bem cabuloso. E dá continuidade pra um terceiro filme. Que eu não sei se vai realmente ter um terceiro. Mas o terceiro filme seria na lógica o primeiro? Ou falaria sobre uma tal de série que a gente sabe qual é, né? Seria interessante, mas eu tô meio apreensivo, porque se esse filme já foi assim... O resto eu tô sem expectativa. Assim, o público que é fã mesmo vai assistir e vai tirar suas conclusões. Cada um tem a própria decisão. O CGI dos animais tá muito legal. Sim. Entendeu? E também eu sou uma animadora. E eu percebo muitas vezes que algumas vezes eles colocavam. Bom, isso não é um spoiler, mas às vezes eles colocavam mais o cenário do que os animais enquanto tava a música cantando. Verdade, mas a ambientação é incrível. É muito bonita. Os atores, parabéns, também os dubladores e as vozes originais. Beyoncé, como sempre, é muito boa. Tipo, a voz original eu já ouvi dela, era muito bonita, mas a dubladora dela não vou falar disso, que eu não quero me envolver em polêmica. Mas então, né? É isso que a gente achou do filme. Nota final que eu dou pra esse filme. Não mudei. 4. Por quê? As músicas são boas, 1 ponto. O início é bom, 1 ponto. O final é bom. Só o finalzinho é legal, é legalzinho, dá uma nostalgia. E as partes da Kiara são boas. Então, 4 pontos pra mim. Cara, minha nota final é 8. Sim, é 8. É bem ambientado, é bem legal, a história é bem construída, os personagens são legais, são convincentes. Sim. Mas pecaram no final do desenvolvimento. Eu não posso dar spoiler, mas vocês vão entender quando assistir, entendeu? Algumas decisões que foi tomado ali, se fosse tomado diferente, não teria Rei Leão 1, 2 e 3. É verdade. E tipo assim, eu falei que o fato do Mufasa ser adotado realmente me pegou. Mas teve um momento do filme que eu esqueci que ele era adotado, de tão bom que ele tava. Mas depois, no final, acabou a minha expectativa. Lembrei que ele era adotado e isso me deixou com muita raiva dele. Me deixou com cara de tacho, porque teve uma... Nossa, é que uma parte do Taka, né? Tipo, uma parte do Taka que eu pensei o que ia acontecer, o que realmente ia acontecer. Não aconteceu. Miguel, se você vai ver esse filme, você vai saber do que eu tô falando. Presta muita atenção no Taka e no vilão. Até que o vilão é legalzinho, né? É legal, mas assim, do meu ponto de vista, eu não posso dar spoiler porque, né? Não, a personalidade dele é boa. Não, ele aparece no trailer, a cor dele, senão ele é branco, ele é albino, é o Kyrus. O Kyrus é albino. Do meu ponto de vista, um leão não chegaria na idade adulta, né, vivendo na África por ser albino. Ele morreria. Até onde eu sei, né? Os leões albinos não vivem muito tempo na floresta. Mas vamos ter, né, em conta que é um filme, né, então vamos supor que sobreviveu. Vamos supor, porque também ele parece ser não posso falar, mas ele é, como já mostrou no trailer, ele é bem diferenciado, né? Sim. Então essa parte do diferente dele, né, do que ele quer fazer, porque eu já tô falando que ele já falou no filme. Não, no trailer, perdão. No trailer, ele falou no trailer que só pode haver um Rei Leão. E aí isso me deixa, sabe, é bem legal o desenvolvimento dele, o destaque dele pra ir atrás do Mufasa e do Taka é bem construído, mas, tipo assim, no final... Olha, chegou um ponto que eu achei meio exagerado, né? A busca dele por vingança foi exagerada. Muito. Isso não é spoiler, porque a Disney teve a safadeza de colocar um clipe do Rei Leão, literalmente, da cena deles, quem viu, que é da cena deles na cachoeira, isso não é spoiler, porque a Disney colocou alguns clipes, né? E, tipo, quão longe você vai por vingança de, sabe, ir atrás dos caras, sabe? Tipo, eu entendo, é emocional, também tem o próprio orgulho, né? Mas, mano, a busca parece que... é real, dificilmente isso acontecer. Tipo... mas é um filme, vamos lembrar que é um filme, não é só a vida real, né? É um filme. Não, lógico, porque é a vida real, mas não fala. Ou fala antes de... É bem difícil, porque é live action, e aí fala, live action tem que ter humano, não tem humano, aí Graças a Deus! Então, minha nota final é 4, como eu falei, e eu ainda bem gostei, sim, do desenvolvimento dos personagens,
mas no final acaba com tudo. A nota dele é 8. E, bom, é isso que a gente achou do filme. Desculpa, Miguel, se for um pouco longo, mas a gente não tinha, eu não tenho como ficar quieta nesse filme. Vamos ver o que vocês, os telespectadores, acham. Comentem! Sim, só porque a gente tá falando, gente, por favor, vejam suas próprias expectativas. Porque não é só porque a gente tá falando que vocês vão achar a mesma coisa. Cada um tem o próprio termo de perspectiva, sabe? Vocês vão ver, talvez vocês gostem, vocês vão ver, talvez vocês não gostem, mas se vocês tiverem coragem de comprar esse filme e ficar revendo muitas e muitas vezes, talvez vocês vejam umas coisas que a gente percebeu, né? Porque é assim que funciona, opinião, cada um tem a própria opinião. Essa é a nossa opinião. O filme é legal, mas o final é horrível. Porque você fica com cara de idiota se você conhece o Scar. Se você conhece ele mesmo, você se confunde muito com ele. Literalmente, nossa, eu quero muito falar, mas não dá. Não dá. Tchau, gente. Bom filme. E bom filme pra você também, Miguel. Espero que tenha estômago suficiente pra isso. Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, finalmente chegou o dia em que eu vou assistir Desgraça, o Rei Leão, quer dizer, Mufasa, o Rei Leão. Pra quem não sabe, eu fiz 2 vídeos aqui no canal fazendo react do filme do Mufasa, o trailer no caso, e eu acho que tanto num quanto no outro eu disse que ia no cinema, mais especificamente na pré-estreia, pra assistir. E acabou que o filme já saiu de cartaz e eu não fui no cinema ver. Fiquei triste? Nem um pouco. Afinal, eu nem queria ir no cinema assistir isso pra início de conversa. Fiquei enrolando quando fui ver essa porra saiu de cartaz. Mas já chegou aqui e eu vou assistir agora na companhia da GTLK, que ela também assiste no cinema. Ela quer assistir comigo, ela tá doida pra ver a minha opinião a respeito desse filme. E eu vou ver e depois eu vou comentar o que eu achei. Confesso que eu não espero nada, gente. Não tô com medo, não tô animado, eu tô só... Vamos ver que merda vai sair disso. Mas é isso, gente. Quando eu tiver terminado de assistir o filme, não reparem nessa bagunça aqui atrás, tá? Quando eu terminar de assistir o filme, eu vou voltar e vou dar a minha opinião a respeito. Valeu e tchau! Eu terminei de ver o filme agora e eu tenho muito a falar sobre ele. Eu queria dizer pra vocês que eu achei que ia ser uma coisa não muito especial pra mim, sabe? Eu entrei de mente aberta. Eu não queria criticar o filme a todo tempo, eu queria dar uma chance, sabe? Eu já tava esperando uma coisa meia boca, só que o filme conseguiu arrancar as coisas mais malignas de dentro do meu ser. O foco do filme é narrado pelos olhos do Rafiki, assim, o Rafiki narrando a história inteira. Ele conta a história do Taka, que é o Scar, e do Mufasa, pra Kiara e pro Timão e pro Pumba. Kiara, pra quem não sabe, é a filha do Simba e da Nala. Ela aparece, inclusive, no filme clássico O Rei Leão 2, O Reino de Simba, que é um filme maravilhoso. E nessa história aí, onde o Rafiki conta pra Kiara, ele conta a história do Mufasa, que é o avô dela, conta a história de como ele conheceu o Taka, como eram os pais do Mufasa. Eles estavam em busca de Milele. Milele, qual é o significado de Milele? Milele é para sempre. Em resumo, uma terra onde tem muita vegetação, sabe, flores, rebanho e tudo mais, para animais como leões, para que eles possam viver num mundo assim bonito, sabe? Em resumo, é isso que é Milele. Aí o clima tá lá, bonitinho, mas do absoluto nada, do nada já acontece uma tragédia, uma enchente, sabe, um deslizamento. Não é deslizamento que fala, seria um tsunami africano, assim, e vai levando o Mufasa, vai levando a mãe dele, o pai dele, enfim, ele acaba se separando deles e vai dar em outras terras. E isso tudo acontece da maneira mais rápida possível, da mesma forma que eu tô narrando pra vocês. É sério, esse filme não tem limites. Aí ele acaba conhecendo o Taka, que acaba ajudando ele, eles dão meio que um lar pra ele, etc, mais ou menos, porque o pai do Taka não vai com a cara do Mufasa, ele acha que ele pode se tornar um desafio, pode ser um perigo, uma ameaça pra eles. Só que a mãe do Taka, ela fica com peninha, ela decide ficar
né, com o Mufasa, dar um abrigo pra ele, cuidar dele. Então o Mufasa e o Taka acabam se apaixonando como irmãos, eles acabam se considerando irmãos muito rápido. Não deu nem uma hora, meia hora que se conheceram, mas já são irmãos. Tanto que canta a música, já canta a música logo em seguida. Aparece também uma outra alcateia de leões, né, que também é uma ameaça pra eles, tanto um quanto pro outro é uma ameaça, que é a alcateia do Kyros, que é o Panja, o pai do Léo. Brincadeira, é só uma referência a Kimball, Leão Branco. E por conta disso, o Mufasa e o Taka decidem partir em busca de uma nova terra para eles, começar tudo do zero, formar a própria alcateia deles, encontrar Milele. Aí o filme se resume a isso, é a jornada deles para encontrar uma terra assim boa para eles, para que eles possam viver de uma forma bacana, de uma forma tranquila, agradável. No meio disso tudo eles conhecem a Sarabi, conhecem o Rafiki, o Zazu. Por que o Zazu tá nesse filme, cara? E sinceramente, gente, tem muita coisa aqui que eu quero contar pra vocês, que eu gostaria de falar. Só que o problema é que se eu for reclamar de tudo que tem nesse filme, vai ser um vídeo de quase 1 hora e etc. E eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, eu não tô nem com saco pra gravar esse vídeo. Eu tô gravando porque eu quero, porque eu preciso fazer um vídeo disso, mas por mim eu nem gravava. Eu já vou pro ponto, gostei ou não? Gostei do filme? Não. É um filme mais ou menos? Não, é ruim mesmo. Ruim é pouco. Esse filme é horroroso. Ele é podre. Ele fede a porra, a enxofre misturado com churume. Esse filme é horrível. Sério, gente, de fato, eu tentei muito gostar desse filme. Tentei muito dar uma chance. Só que o roteiro desse filme parece que foi feito por uma criança de 8 anos. Esse filme é uma ofensa a todos os fãs de O Rei Leão. Se você for no Spirit Fanfic e pesquisar uma fanfic de O Rei Leão, você encontra fanfic que é mais bem elaborada do que o roteiro desse filme. Qualidade visual. O CGI desse filme. Pra mim, o CGI desse filme tá inferior ao do primeiro, de 2019. É um CGI lindo, tá bonito. Só que se comparar o de 2019 com o do Mufasa agora, é inferior ao primeiro de 2019. E uma coisa que eu reparei bastante nesse filme, uma coisa que eu reparei muito é que os produtores, o diretor inclusive, eles levaram muito a sério as críticas que o live action de 2019 recebeu na época, que foi relacionado às expressões faciais dos personagens, por conta de ser realista demais, que o filme não tinha emoção, que ficava esquisito. Então nesse filme eles entupiram os personagens de expressão facial. Entupiram. Você consegue ver claramente quando tá feliz, quando tá triste, quando tá assustado, quando tá com raiva, quando tá a porra toda. E uma coisa que me incomodou muito é que eles exageraram nisso ao ponto de fazer os personagens sorrirem o tempo todo. Parecia que os personagens não paravam de sorrir. Eu comentei até com a GTLK, porra, eles são leões ou são um coringa? A dublagem do filme, meu Deus do céu. Vamos comentar sobre a dublagem. A dublagem já não é das melhores. Eu não gostei da dublagem do filme. A dublagem da Kiara principalmente. Não é que dubla mal e tal assim, mas eu acho que faltou muita emoção na dublagem, tanto da Kiara, eu não vou nem falar da Nala e do Simba, porque eles quase não aparecem nesse filme. Se tirassem a Nala do filme, por exemplo, o filme poderia seguir conforme ele segue, porque ela não faz a menor diferença no filme. Ah não, na verdade faz diferença sim. Faz diferença por um detalhe horrível, tremendo merda! Eu queria de fato comprar a relação do Mufasa e do Taka, por mais que a Disney tenha cagado no fato do Mufasa ser um filhote adotado, que nem de fato adotado ele é. Nem adotado ele é. Assiste o filme que você vai entender. Eu tentei, sabe, comprar a história deles serem irmãos adotivos, terem um laço forte. Só que, sinceramente, gente, você vê que eles tentaram. Que eles tentaram criar esse laço forte entre eles, só que eu não consigo levar a sério. Porque é tudo contado de uma maneira muito rápida, muito embolada. Tipo, os dois acabam de se conhecer e já se consideram irmãos e cantam aquela música. I always wanted a brother. Tipo, cara, a música é maravilhosa. Mas eu não consigo levar a mensagem a sério, eu não consigo me emocionar, porque não convence. Não convence de que
eles são dois irmãos adotivos que se amam porque acontece muito rápido. Tem que ter camadas, nem que o filme tenha 3 horas de duração, tem que ter camadas, tem que ter desenvolvimento. Eles se conhecem, começam sendo desconhecidos, depois passam a ser amigos, aí depois de um tempo se consideram irmãos, aí depois de um tempinho vem a música. Mas não, eles querem entupir isso tudo em uma cena de menos de 10 minutos. O pai do Taka, não vou nem comentar, completo imbecil. A mãe do Taka, assim, não fede nem cheira. Não é uma personagem que não é nem ruim, mas também não é boa. Ela é uma personagem clichê, sabe? E a Zarabi, então? A Zarabi aparece no meio da jornada dos dois, simplesmente do nada. E tipo, como se não bastasse ela aparecer do nada, o Zazu é o companheirinho dela. Tipo, por que o Zazu? Gente, sinceramente, o Zazu nesse filme, além dele não fazer quase porra nenhuma, ele é um personagem inútil. Se você tirasse ele do filme, não ia fazer diferença. Mas aí vai, eles conhecem o Rafiki também, aí aquela lenga-lenga do lugar que eles têm que encontrar, é musiquinha clichê pra lá, aí vem e o Taka confessa pro Mufasa que ele está apaixonado pela Sarabi, que ele tá muito interessado nela. Nossa, ninguém imaginou uma porra dessa, ninguém, nossa. Daí o Mufasa dá as dicas pra ele, né, de como ele pode se aproximar dela, tentar conversar sobre as flores que ela tinha na casa dela. Até então você fica... tá, beleza. Chega uma hora que aparece uma debandada, assim, de elefantes. Elefantes, não me lembro que bichos eram aqueles. Mas, enfim, um dos leões brancos estavam atrás deles. E nessa lenga-lenga toda, o Mufasa acaba protegendo a Sarabi. Só que ela acaba meio que ficando desacordada e tudo mais, alguma coisa relacionada. E quando ela acorda, o Mufasa fala que foi o Taka que salvou ela. Tipo, tá dando uma força pro irmão pra ela criar, tipo, ficar afim dele. Só que aí, você que tá assistindo, você percebe uma coisa. Você tá assistindo esse filme porque você quer saber o que aconteceu pro Taka pra ele ter se tornado o que se tornou no filme do Rei Leão. Aí você tá esperando qual é a justificativa que eles vão fazer. Aí depois de você ver tudo isso, Taka afim da Zarabi, Mufasa, tudo mais, você começa a perceber pra onde que a porra do filme tá indo, pra onde tá se encaminhando. E dito e feito, a justificativa que esse filme deu pro Taka, nosso doce e inocente Taka, ter se tornado o que se tornou no filme do Rei Leão, foi por conta de uma garota, porque ele viu Mufasa e Zarabi juntos. Cara, inacreditável. Isso me destrói, me indigna em tantos níveis que vocês não têm ideia. Primeiro, eu como fã de O Rei Leão fico revoltadíssimo com uma coisa dessa, porque é a maneira mais preguiçosa de você desenvolver um vilão. Os dois eram irmãos adotivos, se amavam, não se desgrudavam. Aí você quer meter que ele se tornou o que se tornou por causa da porra de uma garota. É isso. Jogou o amor de irmãos deles todo na porra do lixo por causa de uma garota. Disney, vai tomar no cu! Porra, o filme fica o tempo inteiro tentando convencer o telespectador de que eles são irmãos, que eles se amam, que eles têm um laço bem forte pra acontecer o que aconteceu por causa de uma garota. Porque para eles despistarem os leões brancos que estavam indo atrás deles, eles decidem desfazer as pistas, desfazer os rastros, para eles não irem atrás deles. Só que aí o Taka vai lá e diz onde eles estão. Ele vai lá e entrega eles. E pra mim isso foi muito mais do que bem feito. Porque o Mufasa já tava num nível que não tava mais aguentando nada daquele filme em tela. Nada. Ah, e outra, o filme tem mais uma versão da cicatriz do Scar. Quando o Kyros, o grande vilão do filme, tá indo pra cima do Mufasa, né? Vai dar uma patada nele. O Taka, ao invés de empurrar ele e pular em cima dele, não, imbecil, clichê de tudo, entra na frente, óbvio. É o que todo mundo se pensa nessas horas. Ele acaba levando a patada no lugar dele. E a unha dele acaba cortando parte do olho dele e fica aquela cicatriz. A cicatriz do Scar, gente, pronto. Não era cobra! Não era búfalo! Não era porra do Arrad! Não, esse filme aí é da Disney, é do diretor lá de Moonlight. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, na versão que ele quer, e foda-se os fãs. É isso. Porque esse filme é isso. Esse filme odeia os fãs de O Rei Leão. E o final é pior. O final é podre. Quando acontece lá o que já é de se esperado em qualquer filme clichê, o Kyros morre e fica tudo feliz. Fica feliz, Mufasa acaba tornando o reino, né, acaba se tornando as terras do reino, para ele.
E então ele fala pro Scar, pro Taka, né? Que ele pode ficar lá. Só que agora ele vai ser chamado de Scar. E, tipo, todos tratam o Taka no final do filme como se ele fosse o pior ser do filme inteiro. E assim, como se não pudesse ser pior, do mais absoluto nada, tirada completamente do orifício, a mãe do Mufasa aparece ali. Que ele tinha se perdido quando era criança. Ela tá ali, fazendo o quê? E a reação dele de encontrar ela é como se ele tivesse encontrado 5 centavos na rua. Sério, se tem uma coisa que me incomoda nesse live action, tanto nesse quanto no primeiro, é a reação dos personagens, que é podre e fraca. Tipo, era pra ser uma cena feliz, uma cena dramática, dele reencontrando a mãe. Mas não, parece que ele encontrou um algodão doce na rua. Nossa, olha que legal, um algodão doce. Pra mim foi isso. Só faltou ele chegar nele e ficar... Ia fazer sentido, né? São leões, então eles... Daí o Mufasa se torna o rei das terras do reino. Pronto, o Rafiki acaba a história. Daí o filme pode acabar aí? O filme pode acabar aí? Ou não, Disney? Aí você tem que fuder ainda mais com essa obra. Óbvio que sim! O Simba e a Nala acabam voltando, a Kiara chega, papai, mamãe. Aí, de trás da Nala sai um filhotinho. Um bebezinho, um filhotinho. Aí a Nala chega pra Kiara e fala, esse é seu novo irmãozinho. A reação da Kiara foi a mesma coisa que eu falei. Parece que encontrou um real na rua. Ai, que legal! Vem cá, vou te contar uma história. Ia contar a história do Mufasa. E eles não dão nem o trabalho de ter colocado um nome na criança. Aquela criança poderia ter sido Kion. O Kion! Poderia ter falado o nome! Poderia ter falado qualquer nome, filho da puta! Poderia ter falado Rafael, Sebastian, Mephisto! Puta que pariu! Ele poderia se chamar puta que pariu! Mas não, nem isso vocês quiseram fazer! Aí o filme acaba. Sério, gente, não é à toa que a nota desse filme é tomate podre, que esse filme recebeu não sei quantas inúmeras framboesas de ouro. Pra quem não sabe, Mufasa recebeu muitas indicações ao Framboesa de Ouro. E caso você não saiba, o Framboesa de Ouro é tipo como se fosse o Oscar, só que ao contrário de Oscar, eles elegem as piores categorias, os piores filmes. Pior roteiro, pior filme, pior ator, pior atriz, pior design, pior maquiagem, pior remake. É muito revoltante! Ai, João, você queria que o diretor pegasse o nome dos personagens de fanfics, de livros? Ele não é obrigado, ele criou uma história nova. Ah, ele deveria sim. Sabe por quê, minha querida? Porque ele pegou o nome Taka, que tá no livro. No livro, o nome do Taka se chama Taka. Ele leu o livro pra isso. Ele não é bobo. Por que ele não pegou o nome Hajuru pra botar no nome do Mufasa, nome dos pais do Mufasa e do Taka? E fez eles serem irmãos de sangue. Eu quero logo acabar esse vídeo, não aguento mais segurar esse telefone. Tá cansando minha mão, enfim. Esse filme foi horrível. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a GTLK e o Marcos por terem gravado a opinião deles, por terem falado tudo, terem ido no cinema. Vocês são corajosos pra caralho, porque vocês gastaram dinheiro pra ver essa atrocidade nos cinemas. Ainda bem que eu não gastei nenhum centavo. 700 milhões em bilheteria ainda foi muito. Esse filme não merecia nem 10 dólares. Pra mim, a única coisa que se salva, a única coisa nesse filme que se salva são as músicas I Always Wanted a Brother e a Milele e o elenco. Elenco americano. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você está com birra porque eu falei mal do filme, deixa seu dislike, me xinga nos comentários porque isso dá mais engajamento. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Filme filha da puta, porra. Ah, filme merda do caralho. Eu, hein? Ninguém pediu por essa bomba. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Taka, eu te amo!